Sempre antes de uma divisão celular, existe um momento de preparo, onde a célula cresce, duplica o seu material genético e depois sofre divisão. É a intérfase, que se divide em três fases, G1, S e G2. Na G1 e na G2, ela cresce e na S, ela duplica o DNA. Lembre-se que duplicar o DNA não altera o número de cromossomos, não altera a ploidia. O que altera é a quantidade de DNA desses cromossomos. Cromossomo simples, apenas um DNA. Cromossomo duplicado possui dois DNAs. Onde o DNA foi duplicado? Na fase S da intérfase. Após esse preparo, a célula se divide, ou por mitose ou por meiose. Na mitose, uma célula 2N, diploide, divide-se em duas também 2N, ou seja, na mitose não há alteração do número de cromossomos, não se altera a ploidia, são células somáticas que vão sofrer mitose. Já na meiose, uma 2N, no final da divisão, resultam em 4 células N haploides, com a metade do número de cromossomos. Ou seja, a meiose, ela altera o número de cromossomos, ela reduz pela metade o número de cromossomos, ela altera a ploidia, já que eu comecei com uma 2N no final, eu terei 4 células N haploides com a metade do número de cromossomos. Essas células que sofrem meiose, agora são chamadas de germinativas. E o produto dessa divisão são células reprodutivas. Olha, uma coisa que as pessoas confundem é falar, olha, a germinativa é o produto da meiose. Não, a reprodutiva é o produto da meiose. No nosso caso, são os gametas, né? A célula 2N que sofreu meiose é a germinativa. Então, há germinativas também diploides, também 2N, se engana a gente, que vão sofrer meiose e 2N reduz para N. Você altera a ploidia, você reduz pela metade o número de cromossomos. Aí você fala, Dalton, mas como é que uma divide-se em 4? Porque haverá 2 etapas, 2 divisões. A meiose compreende 2 eventos, a meiose 1 e a meiose 2. Perguntas, por que a meiose tem que reduzir pela metade o número de cromossomos, para que eu possa manter o número de cromossomos da espécie sempre o mesmo? Eu sou um indivíduo 2N, eu produzo gametas N, com N cromossomos. Com N de alguém, fundiu, fecundação, volta a ser 2N e começa tudo de novo. Então, a meiose, ao reduzir cromossomos, mantém o número de cromossomos da espécie sempre o mesmo, caso, obviamente, não haja nenhum tipo de alteração, algum tipo de anomalia cromossômica. Ok? Então, vamos lá, então. Continuando o raciocínio de meiose. Quer dizer que na meiose, uma 2N, chamada germinativa, divide-se em 4 Ns. Mas, Dalton, como é que uma divide-se em 4? Porque há 2 divisões. Nós temos a meiose 1 e a meiose 2. Então, na meiose 1, uma divide-se em 2, e na meiose 2, cada uma dessa divide-se em mais 2. No final, são 4 células N com a metade do número de cromossomos. Recapitulando, quer dizer que na primeira divisão, na primeira meiose, uma 2N, chamada de germinativa, divide-se em 2, já N com a metade do número de cromossomos. Olha, a aula se baseia nessa diferença aqui, né? 2N reduz para N, a meiose 1 é chamada de reducional. Por que reducional? Porque 2N reduziu para N, e se você recapitular, na mitose, 2N permanece 2N. Então, aqui está o segredo do conteúdo da matéria da divisão. Mas, como é que reduz? Eu vou te mostrar, passo a passo, com detalhes importantes. Como que houve, o que aconteceu para que houvesse essa redução? Meiose 1, reducional. Uma 2N divide-se em 2N, com a metade do número de cromossomos. Na meiose 2, cada N dessa divide-se em mais 2 Ns. Ou seja, não alterou-se o número de cromossomos, não alterou-se a ploidia. Onde haverá alteração de ploidia? Na meiose 1. Quase todas as síndromes que você conhece acontecem aqui na meiose 1, nessa alteração de ploidia, tá? E na meiose 2, N permanece N. Ou seja, houve apenas uma divisão. Ela é equitativa ou equacional. Não parece com uma mitose? Parece, não, é praticamente igual, tá? Só que na mitose, vista anteriormente, 2N permanece 2N. Na meiose 2, N permanece N. Recapitulando a aula anterior. Dalton, por que na meiose 1, 2N reduz para N, você altera a ploidia e na meiose 2, N permanece N? Porque na meiose 1, eu separo os pares de homólogos. Na meiose 2, eu separo as cromátides irmãs, como foi feito na mitose. Vamos recapitular? Como é que eu sei que uma célula é 2N?
cromossomos se encontram aos pares. Então, ela é 2N. Na meiose 1, 2N reduz para N. Por quê? Porque não existem mais pares, porque os pares foram separados. É o segredo da meiose 1. Ao separar os pares, não existem mais pares, 2N reduz para N, porque não tem par. E na meiose 2, N permanece N, já não tem pares. E esses cromossomos separam quem? As irmãs, como foi feito na mitose, e N permanece N. Mas como que isso acontece? Tanto a meiose 1 quanto a meiose 2 divide-se em fases, as mesmas da mitose. Você lembra quais são as etapas da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui são as mesmas etapas. Lembra de Promeate? Prometi a Ana não telefonar. Que espetáculo. Nossa, credo. Promeate, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui vai ser a mesma coisa. Vamos lá. Então, quer dizer que na meiose 1 teremos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, porque meiose 1, reducional, 2N reduz para N, altera-se a ploidia, e na meiose 2, equacional, N permanece N, meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, são as etapas da meiose 1 e da meiose 2, as fases da meiose 1 e da meiose 2. Você deve estar lembrado comigo em aula anterior, também na aula anterior, que eu comentei que um grande objetivo da meiose, ao formar células reprodutivas, é a variabilidade genética. Essas células resultantes, elas são diferentes. Houve uma troca de genes entre elas, o que provoca variabilidade genética. E essa troca de genes acontece na prófase 1. Um dos fatores que leva à variabilidade, entre outros fatores, acontece na prófase 1. Aí vem um grande problema desse conteúdo aqui. Você deve estar lembrado que na aula de mitose, na primeira etapa prófase, o Daltinho separou em 2 desenhos. Eu comentei que seria o começo da prófase e o final da prófase. Sempre aparece assim. O que acontece no começo da prófase e no final da prófase? Eu chamei de prometáfase, mas tudo é prófase. Aqui vai ter a mesma ideia, porém, em 5 desenhos. Ai, Deus do céu, não chama o nome de Deus em vão. Não precisa. O Daltinho está aqui para te ajudar. A prófase 1 vai ter 5 condições diferentes, 5 desenhos, 5 subfases. Eu vou chamar de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Lesipadidi. O lesipadidi seria a subdivisão da prófase 1 da meiose 1. Vamos lá. Quer dizer que a prófase 1 é subdividida. Ela tem subfases. Leptóteno, primeira subfase, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Mas, Dalton, vai acontecer isso com todas as etapas? Não, apenas com a prófase 1. Obviamente, eu vou mostrar todos os desenhos para você, mas desde já, olha, é algo muito raro em vestibular. Era um tipo de conteúdo bonito, eu adoro, o Daltinho gosta de coisas diferentes, tá? Eu gosto de coisas diferentes, eu acho um espetáculo meiose. Só que para vestibular não é interessante. Então, eu vou comentar pontos principais com vocês. Isso aqui é interessante, isso aqui é interessante, isso aqui é bom. Mas eu vou te mostrar todos os desenhos, todas as subetapas da prófase 1 da meiose 1. Uma delas é importantíssima. Aí você realmente tem que entender, tem que decorar o que você achar melhor de fazer, mas tem que saber. Tá certo? Mas é um raciocínio, é uma sequência de eventos. Se eu entender a sequência, não é tão difícil como as pessoas falam que é, porque na verdade não é. O que interessa é a sequência de eventos. O grande problema é que nós aprendemos a decorar coisas e não entender as coisas. Então, o entendimento da meiose é o que leva você a ter sucesso nesse conteúdo. E você vai ter. Vamos começar. Quer dizer que só a prófase 1 da meiose 1, ela é subdividida em 5 subetapas, que eu vou mostrar passo a passo por desenhos para você, tá? Então, vou começar pela meiose 1, que é diferente, que ela é reducional, reduz 2N para N, e a meiose 2 praticamente igual a uma mitose. Vamos lá, então. Esses desenhos, antes de dividir, eu vou o quê? Preparar para dividir. Eu faço uma intérfase. Não é isso? Após a intérfase, eu começo a meiose 1. Primeira etapa, prófase 1. Ok, entenderam a ideia? Primeiro desenho, intérfase. Como é que eu identifico uma célula em intérfase? De acordo com o nosso desenho, pessoal, um par de centríolos. Um par de centríolos. Tem 2 pares, começou a divisão. Lembra disso? O Daltinho comentou com você que, olhando para uma célula que está iniciando uma divisão, tem um par de centríolos, ela ainda se encontra em intérfase ou interfase. Ela está preparando para dividir, para depois se dividir. Tem 2 pares? Já começou a divisão. No caso, vai ser a meiose 1, tá? Então, de acordo com a nossa figura, um par de centríolos, a carioteca presente, e o material se encontra ainda descondensado. Ele vai começar a condensar no final da intérfase para o começo da meiose 1. E entenda, na mitose, eu sofri uma intérfase e sofri uma divisão.
Aqui na meiose, eu sofro uma intérfase e duas divisões. Não existe uma intérfase entre a meiose 1 e a meiose 2. É uma intérfase e duas divisões. Então, prepara uma vez e divide duas vezes. Na mitose, preparou uma vez e dividiu uma vez. Na meiose, como são duas meioses, prepara uma vez e divide duas vezes. Ao começar a divisão, meiose 1, prófase 1, perceba que duplicou-se o par de centríolos. Pronto, comecei a divisão. Prófase 1 dá meiose 1. 5 subetapas. Primeira, vai escutando, leptóteno. Tá vendo? Ó? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, tá vendo? São etapas que vão ser sequenciais, diplóteno, diacinese, certo? Entenda, na intérfase um par de centríolos. Comecei a divisão, meiose 1. Tudo isso aqui praticamente é só a prófase 1, hein? O último desenho aqui vai ser metáfase 1. Vou passar para cá, ó, tá vendo? A segunda etapa. Então, todos esses desenhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque 2 aqui é um intermediário entre o leptóteno e o zigóteno, seria tudo isso aqui seria prófase 1. Entenda, tudo é prófase 1. Então, existe 5 subetapas na prófase 1. Leptóteno é o começo, paquíteno é o meio, diacinese é o fim. Então, tudo isso é prófase 1. Tudo que você entendeu lá na mitose, na prófase, vai acontecer agora em 5 subetapas e mais algumas coisas. Então, leptóteno é o começo, paquíteno é o meio, diacinese é o fim, mas tudo é prófase 1. Eu não saio da prófase 1 em 5 desenhos, em 5 subetapas. Leptóteno, comecei a divisão, comecei a prófase 1 da meiose 1. Duplico o par de centríolos e começam a migrar em direção aos polos. Mesma ideia da mitose. Olha só que interessante. Vai afastando para o polo, afasta mais um pouco, afasta mais um pouco, afasta mais um pouquinho, afasta mais um pouquinho, só chega no polo na metáfase. Então, é um solzinho que vai se afastando, né? Eu tenho um par de centríolos no começo da prófase 1, leptóteno, já duplicou, né? Ó, afastou um pouquinho, zigóteno, afasta um pouco mais, paquíteno, diplóteno, diacinese, mas não chegou no polo. Diacinese ao final da prófase 1, chegou no polo, metáfase 1. Primeira característica geral da metáfase, centríolos chegaram aos polos. Lembra? É a migração dos centríolos para os polos. Então, durante a prófase 1, tem 5 desenhos que vai migrando devagarzinho. Não são etapas sequenciais? Então, ó, intérfase, um par. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Não chegou no polo. Diacinese ao final da prófase 1. Metáfase 1, centríolos chegaram aos polos. Entendeu o raciocínio? Vamos lá, então. Quer dizer que no leptóteno, centríolos duplicaram, começam a se afastar, e o material se encontra já em condensação. Apesar que não dá para ver praticamente nada, mas é o início da condensação do material genético. É o leptóteno. No zigóteno, segunda subetapa da prófase 1, os centríolos se afastam um pouco mais, o material continua se condensando e os cromossomos começam a ficar emparelhados uns ao lado dos outros. Cromossomos emparelhados, cromossomos homólogos. É o início do pareamento dos cromossomos homólogos. Mas, já está condensado? Não, está em estado de condensação. Só que o material começa a querer ficar emparelhado. É o início do pareamento dos cromossomos homólogos. É uma nomenclatura chamada sinapse. A sinapse é o que marca o zigóteno. Sinapse, essa nomenclatura aparece em neurônios, lembra? É o encontro entre os neurônios ali, não tem contato entre eles, tá? Mas é a mesma nomenclatura, mas são significados diferentes. A sinapse aqui seria o início do pareamento dos cromossomos homólogos que acontece no zigóteno. Chegando no paquíteno, os centríolos se afastam um pouco mais e os cromossomos agora se encontram pareados. É o chamado pareamento dos cromossomos homólogos. Vamos lá, isso acontece no paquíteno, tá? Então, um cromossomo começa a ficar emparelhado ao lado do outro. O azul emparelhou com o vermelho. Estão colocando cores diferentes para quê? Para você perceber a troca de genes que proporciona variabilidade genética. Mas quem faz par é o vermelho com o azul nessas figuras, ok? Esse par de homólogos tem várias nomenclaturas. Um par não são 2 cromossomos. Eu posso falar bivalente. Cada cromossomo tem 2 cromátides irmãs, concorda? Então, o par tem 1, 2, 3, 4 irmãs. É chamado de tétrade, ou seja, um par de cromossomos homólogos pode ser chamado de bivalente ou de tétrade. Depende da prova que você faz, vestibular que você presta. O par de homólogos, o bivalente, a tétrade, é a mesma coisa, é o par de cromossomos. No paquíteno, esse par aconteceu. Os pares foram formados. Primeira característica do paquíteno. E perceba que no paquíteno, um cromossomo começa a ficar do ladinho do outro ali. No paquíteno acontece a paquera. Paquito lembra paquera. Ali vai começar a troca de figurinha entre eles, que vai proporcionar essa variabilidade genética maravilhosa que as espécies possuem.
Não é isso? Na reprodução sexuada, já que na assexuada não há troca de material genético, não há variabilidade genética. Então, nessa reprodução sexuada que nós realizamos, os cromossomos trocarão figurinhas entre eles, que são os genes. É o começo de um mecanismo chamado de crossing over. Eu comentei com você que o mais importante é a focaria. Isso é o mais importante. Decora isso. No paquíteno, os cromossomos se encontram parelhados e começa o crossing over, que resultará na troca de genes entre os pares, os cromossomos que se encontram aos pares, entre os pares de cromossomos homólogos. O crossing é todo um fenômeno que resultará nessa troca de genes. Perceba que a troca não acontece no paquíteno, é na próxima etapa que é o diplóteno, mas o mecanismo de crossing ele se inicia realmente quando os pares foram formados, tá vendo? Durante a etapa de paquíteno. Então, o crossing over começa no paquíteno, porém, no diplóteno é que os cromossomos homólogos se encontram passando a perninha no outro, são danadinhos, hein? São danadinhos, vão passando a perninha no outro, debaixo da mesinha ali, e vai trocar genes entre eles. Aí haverá a recombinação gênica, a troca de genes, a variabilidade genética. E essa troca de gene, esse local de troca tem nome, eu comentei com você em aulas anteriores. É o chamado quiasma. É a principal característica do diplóteno, aparecimento do quiasma, que é esse local de cruzamento entre os cromossomos dos pares, tá? E perceba que na diacinese, a última etapa da prófase 1 da meiose 1, os cromossomos se afastam, os pares já trocaram as figurinhas e o quiasma não existe mais. Então, peraí. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Aqui termina a prófase 1. Então, tudo isso aqui foi prófase 1 da meiose 1. Próxima etapa, metáfase 1. Aí vai continuar a segunda etapa aqui, ó. Metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e meiose 2. Então, tudo isso foi subfases da prófase 1 da meiose 1. Principais características da diacinese. Os centríolos quase chegaram aos polos, chega no polo apenas na metáfase 1. A carioteca vai desaparecer, apesar que ela é visível nesse desenho, mas ela praticamente desaparece na diacinese para o começo da metáfase 1. Então, vem provas, olha, na diacinese houve o desaparecimento da carioteca. Sim, que é o final da prófase 1, começando a próxima etapa, que é a metáfase 1, que não tem carioteca mais. Não é isso? E a diacinese marca também o fim do quiasma. O quiasma aparece no diplóteno, onde os genes foram trocados, provocando variabilidade, e na diacinese os pedacinhos já foram trocados, tá vendo? Então, a diacinese vem assim, provas. Terminalização do quiasma. Verdadeiro. A diacinese, a carioteca vai sumir, apesar de estar visível no desenho, os centríolos vão chegar quase aos polos, no polo é na metáfase 1, e o quiasma desaparece, os genes já foram trocados, o que provoca variabilidade genética. Fechamos a prófase 1 da meiose 1. Na metáfase 1, que você conhece muito bem da metáfase e da mitose, muito semelhante, centríolos chegaram, metáfase 1, hein? Centríolos chegaram aos polos. Cromossomos em máxima condensação. Lembre-se que a máxima condensação dos cromossomos acontece durante a metáfase, melhor etapa para se visualizar cromossomos. É a máxima condensação dos cromossomos. E eles se encontram alinhados no meio da célula. Principal característica da metáfase, formação da placa equatorial. O que é placa equatorial? Principal característica da metáfase 1 da meiose 1. Como foi na mitose? Cromossomos alinhados no meio da célula, placa equatorial, ou placa cromossômica, ou placa metafásica. Cromossomos alinhados no meio. Como é que eles se alinharam? Lembra das fibras do fuso? Elas sofrem encurtamento, puxa o cromossomo para um lado, puxa para o outro lado e vai alinhando-os no meio da célula, no equador, que é a placa equatorial. Eu até comentei que não é puxar, as fibras sofrem encurtamento, elas encolhem, né? Ao encolher, encolhe para um lado, encolhe para o outro lado, para lados opostos, e vai alinhando os cromossomos no meio da célula, que é a placa equatorial ou placa cromossômica. Para ficar mais legal de você entender, eu vou mudar um pouquinho essa tela, tá? Olha só, meiose 1. Quer dizer que esse é a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Resumindo a prófase 1, ok? Então, resumindo a prófase 1, olha só. Quantos cromossomos tem aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 azuis, 2 vermelhos que se encontram aos pares. Como são pares, 2N. Como são 6, 2N igual a 6. E aqui aconteceu 5 subetapas, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Quando terminou a prófase 1, os centríolos quase chegaram aos polos, a carioteca desapareceu, tá vendo? A diacinese, os cromossomos ainda se encontram em condensação. E os pares estão formados desde o paquíteno,
dessa prófase 1 da meiose 1. Na metáfase 1, centríolos chegaram aos polos, coloquei agora em cima e embaixo, para mostrar para você a variabilidade de desenhos, centríolos ou esquerdo e direito, ou em cima e embaixo. São polos, é a mesma coisa. Principal característica da metáfase 1, formação da placa equatorial, cromossomos alinhados no meio da célula, 2n igual a 6, são 6 cromossomos no meio. São pares de homólogos formando a placa equatorial. Na metáfase 1, pares de homólogos formam a placa equatorial. Característica da meiose 1, pares de homólogos. Mas como é que eles ficaram alinhados? As fibras sofrem encurtamento. Fibras do fuso agora meiótico. As fibras sofrem encurtamento para lados opostos, formando a placa equatorial. Na anáfase 1, esse encurtamento continua das fibras do fuso meiótico. E ao encurtarem, olha só o que é que está acontecendo aqui. Você percebeu que os pares estão sendo separados? A separação dos pares. Por isso que 2n reduz para n, não vai ter pares. Para ser 2n, o cromossomo se encontra aos pares. Para reduzir para n, os pares foram separados. Aí é legal decorar de novo, entender de novo. Onde acontece a redução de ploidia? Na anáfase 1 da meiose 1. A pessoa fala assim, Dalton, na prófase 1, porque é tudo diferente, cheio de subetapa. Não. Aquela subdivisão da prófase 1, ela mostra a variabilidade com a troca de genes, que é o crossing. E não porque reduz 2n para n. Essa redução de 2n para n é quando os pares são separados. É na anáfase 1 da meiose 1. E entenda, quando os pares são separados, 2n reduz para n. Não altera o número de cromossomos, não altera a ploidia, é outro fator que gera variabilidade. Então, os dois principais fatores durante o processo de meiose que geram variabilidade é o crossing, no paquíteno da prófase 1 da meiose 1 e a separação dos homólogos na anáfase 1 da meiose 1. De novo, então, dica do Daltinho. Adoro esse negócio, é bom demais, efeitos especiais, adoro efeitos especiais, certo? Onde acontece nas nossas figuras, nos nossos desenhos, no estudo da meiose, essa variabilidade genética visível. No paquíteno da prófase 1 da meiose 1, com crossing over, onde os genes foram trocados na região chamada quiasma, e na anáfase 1, ao separar os pares de homólogos. Altera a ploidia, reduz a ploidia, o que gera também variabilidade. Ok? Quer dizer que na anáfase 1, as fibras continuam sofrendo encurtamento e os pares são separados. Vermelho para cima, azulzinho para baixo, esse vermelho para cima, azulzinho para baixo, esse azul para cima, tá vendo? Esse vermelhinho para baixo, os pares foram separados. Era 2n igual a 6, não era? Então tem 3 em cima, tem 3 embaixo. Reduziu pela metade o número de cromossomos. Principal característica da anáfase, separação dos pares de cromossomos homólogos. Você conhece como segregação independente dos homólogos na genética, segregação independente dos pares de homólogos, segregação independente dos homólogos, tá? Então, na anáfase 1 da meiose 1, eu separo os pares de homólogos. Se não tem par, 2n reduz para n. É a segregação independente dos cromossomos homólogos. Anáfase 1 da meiose 1, a partir do encurtamento das fibras do fuso. Na telófase 1, terminou-se a divisão, começa a citocinese, a divisão da célula em duas, né? Perceba que eu tinha 6 cromossomos, 3 em cima, 3 embaixo. Então, agora é n igual a 3, porque reduzir pela metade o número de cromossomos. Olha os pedacinhos trocados, lá no paquíteno da prófase 1 da meiose 1, que gerou variabilidade. Nesse momento, a telófase 1 não é o final da meiose 1, reaparece as cariotecas para guardar o material, um centríolo para cada célula, tá vendo? Aquele nucleolo também vai reaparecer, e citocinese divide-se em duas. 2n reduz para n, ela é reducional. Meiose 2. A meiose 2 é praticamente igual à mitose. O que alterou foi a ploidia, que na mitose era diploide, agora é uma haploide, mas é a mesma coisa, é a mesma ideia, são praticamente os mesmos desenhos. Na meiose 2, 4 etapas, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Eu vou começar com a prófase 2, com 2 células da telófase 1, que é n igual a 3, certo, né? 3 cromossomos, comecei com 2n igual a 6, agora são n igual a 3. Prófase 2, não começou a dividir? Então, aqui tinha um par de centríolos, aqui tem 2. Opa, pela última vez. Se tiver 2 pares de centríolos, começou a divisão. Final da meiose 1, que é a telófase 1, eu tinha já um par de centríolos, porque acabou a divisão. 2 filhas com um par de centríolos, cada uma n igual a 3.
Se eu olhar para a figura e eu tenho 2 pares de centríolos mais uma vez, é porque a divisão já começou. Então, na prófase 2, não vai subdividir, graças a Deus. Não, né? Graças a Deus não vai dividir. Então, na prófase 2, é o começo da meiose 2, praticamente igual à mitose, tá? Prófase 2, centríolos se dividem, duplicação dos centríolos, que migram para os polos, chegam no polo apenas quando? Na metáfase 2, tá vendo? Só na metáfase 2, apenas chega no polo na metáfase 2, a carioteca desaparece, o nucleolo vai desaparecer e o material já se encontra condensado, 3 cromossomos em cada filha, N igual a 3, filha da meiose 1. Na metáfase 2, centríolos chegaram aos polos, mesma ideia da mitose, e cromossomos agora se encontram alinhados no meio da célula, máxima condensação. Viu que não tem pares aqui mais? Na metáfase 1, cromossomos se encontram aos pares. Na metáfase 2, um em cima do outro, igual a mitose, né? Aqui não tem pares. Então, na metáfase 1 tinha pares, e os pares foram separados, 2N reduz para N. Na metáfase 1, eu tinha pares de homólogos alinhados no meio da célula. Na metáfase 2, eu tenho cromossomos alinhados no meio, mas não são pares. É a placa equatorial ou placa cromossômica. A anáfase 2, a partir do encurtamento das fibras do fuso, houve a separação das cromátides irmãs, o que não altera a ploidia, como foi na mitose. E agora N permanece N. Separei os pares, 2N reduz para N. Separei as irmãs, N permanece N. E a separação de irmãs acontece na anáfase 2 da meiose 2. Olha só os pedacinhos de gracinha trocados, que gerou variabilidade. Que legal! Então, na metáfase 2, centríolos nos polos, anáfase 2, encurtamento das fibras, separando as irmãs. Viu que tem 3 para cada lado? Que legal, permanece N igual a 3. Telófase 2, terminou a meiose 2, uma divide-se em 2, uma divide-se em 2, no final são 4 células. 3 cromossomos para um lado, 3 para o outro lado. Então, todas são N igual a 3. A primeira, 2N igual a 6, no final são 4, N igual a 3. Como é que uma vira 4? Inicialmente, 2N reduz para N, mas perceba que quando termina a meiose 1, os cromossomos se encontram duplicados. E por estarem duplicados, dá para separar as irmãs em uma segunda divisão, que é a meiose 2. Então, entenda, ao terminar a meiose 1, os cromossomos se encontram duplicados, dá para separar as irmãs. Por isso vai dividir mais uma vez. Na meiose 1, os pares foram separados. Os cromossomos se encontram duplicados. No final da meiose 1, que é a telófase 1. Quando você começa a meiose 2, os cromossomos se encontram duplicados. Então, vai dividir mais uma vez, ao separar as cromátides irmãs na anáfase 2. 3 para cada lado, é fácil perceber de acordo com a figura. N igual a 3, N igual a 3, N igual a 3, N igual a 3. Um centríolo em cada célula, 2 centríolozinhos, e não um par, a gente fala assim, perceber às vezes, né? Reaparece a carioteca, reaparece os nucleolos, citocinese, uma divide-se em 4 células, com a metade do número de cromossomos. Ou seja, a meiose 2 apenas divide, não é reducional, ela é equacional. Quer dizer que na mitose, uma 2N divide-se em 2 também 2N. Na meiose, uma 2N divide-se em 4 Ns, porque divide-se 2 vezes, meiose 1 e meiose 2. Meiose 1, na prófase 1, tem 5 subetapas que prova uma das ideias da variabilidade, que é o crossing. Terminando a meiose 1, telófase 1, os cromossomos se encontram duplicados. Então, vai dividir mais uma vez, meiose 2. Ao separar as irmãs, N permanece N. Ok? Espero ter ajudado você com essa aula de meiose. Revisamos bastante coisa, não é tão difícil como as pessoas pensam que é. Realmente depende um pouco mais de atenção e força de vontade da nossa parte, tá? Estou sempre à sua disposição. Obrigado pela atenção numa aula que é considerada difícil, mas não é tão assim como o Daltinho pôde mostrar para vocês. Como sempre, um grande abraço, um grande beijo, bom estudo, conte sempre comigo. Estou sempre à sua disposição. Tchau.